né? Segundo a teologia, representa Cristo e a igreja, né? Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos assim, se formos observar bem, nós temos que entender bem isso. O texto ali está realmente falando sobre a vida conjugal, a vida de um homem e uma mulher. Essa é a verdade, entendeu? Agora tem parte ali, a amada minha e tal, né, aquela parte que fala, associamos Cristo com a igreja, associamos. Não quer dizer que aquilo ali foi Deus falando. Não, Salomão está falando para a mulher dele mesmo, aquilo ali, para a morena dele. Morena, seu miséria. Se seu casamento estiver feio, meu irmão, estiver meio baqueado, não, daqui a pouco você vai ficar doido. O negócio está bravo. Ali começa a falar cada coisa ali, meu irmão, de pé a cabeça da mulher. Então ali fica, ó. Então, quer dizer, o livro de Cântico dos Cânticos ali é um livro que ele fez realmente uma poesia para sua esposa, né? Para aquela morena que ele ficou de quatro pernas para ele, né? Ficou caidinho. Era uma regia, falava essa noite e o irmão vai ler o livro de Cantares. É assim. Então. Cantares de Salomão. Então o que acontece? Esses livros aí, de Eclesiastes é um. Esse aqui é Eclesiástico. É outro livro. Não é o livro que compõe, que já é um livro a mais. Né? O livro de Eclesiástico. Eles aumentam um pouco a história. Então, esses 7 livros aqui são alguns dos, como eu disse. Tem vários. Tem o livro de Tomé, tem o Evangelho de Tomé. É o Evangelho de Maria. O Evangelho de José, o pai de Jesus. O que é Evangelho? As boas notícias. As boas notícias de Tomé. Que boa notícia de Tomé? O Evangelho do nascimento de Tomé. Né? O Evangelho de Judas. Então, assim, tem vários. Você vai ver. Aqui mesmo tem alguns números aqui, por exemplo, aqui. O Apocalipse de Moisés. Tem a Assunção de Isaías. A Assunção de Moisés. Primeiro livro de Enoque. Macabeus. Tem o livro de. O testamento dos 12 apóstolos. Entendeu? Então, assim, vários apócrifos. Mas o mais conhecido, no caso, é esse aqui. Então, sendo desse jeito aqui, eu vou deixar para falar mais sobre a divisão dos grupos da Bíblia na semana que vem, né, na quarta-feira. Vou falar sobre os 9 grupos, né, são divididos, né, Pentateuco, históricos, proféticos e tal, né, cartas, evangelhos. Vou estar explicando mais sobre esse assunto na próxima semana. Então, hoje, para nós estarmos finalizando aqui essa parte, foi por isso, assim que foi feito esses critérios, para que esses livros não entrassem. Eu quero somente deixar um pouquinho aqui para os irmãos, sobre o exemplo aqui, um dos livros apócrifos, o primeiro livro de Adão. Olha o que esse livro vai falar. Né? A história conta, né? Nesse primeiro livro de Adão, uma parte desse livro, que Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim, que eles obedeceram a Deus, né? Depois que eles foram expulsos, eles vieram para a terra, e aqui na terra eles ficaram muito depressivos, pelo que eles fizeram, ficou depressivo, muito depressivo, até que chegou o ponto de Adão chegou com a faca e esfaqueou o peito, né? Se matou, golpeou o peito até a morte, Adão. Aí Eva, ao ver seu esposo morrer, olha, isso está no livro, olha aí, como é que o livro desse que passa? E aí golpeou até a morte, Adão caiu morto e morreu. Aí Eva, por isso Eva ficou muito triste por ver seu esposo, né, morto ali, ela ficando triste, caiu morto e morreu também. Aí Deus chegou e desceu para ver e viu os dois mortos. Aí Deus foi lá, pegou e soprou sobre eles e ressuscitou eles. Ressuscitou 2. Aí mais para frente, começam os dois a discutir de novo e tal, começa a discutir, e Adão vai lá e se mata. De novo, golpeou o peito. Adão se mata 3 vezes. Adão se mata 3 vezes. Aí Adão foi lá e se matou.
Se matou, aí depois, quando Adão se mata, aí ele vai lá, aí Eva vai e clama a Deus. Aí os anjos vêm. Aí os anjos descem, e vai lá e pede, os anjos descem, vê Adão morto e Eva pedindo, né? Aí os anjos vão lá ter Deus, fala com Deus, Deus desce de novo, ressuscita Adão de novo. Aí chega mais na frente de novo, os dois chegam e vai e fica chateado com a vida, começa a brigar e vai e se afoga. E morre todo afogado. Aí Deus vai lá de novo e ressuscitou os dois. Aí lá na frente, depois a serpente veio. A serpente veio para a terra, a serpente chegou na terra, a mesma serpente lá. Aí ela veio e chegou e começou a perseguir, querer matar. Querer matar os dois, aí Deus desceu de novo e afastou a serpente para longe. Olha você ver uma coisa. Assim, uma coisa que não tem. Que fundamento? Qual o fundamento? Quer dizer, se fosse passar por aqui, mas mesmo assim, os bispos, os homens de Deus que foram o critério, eles estudaram, procuraram fundamento, mas não acharam fundamento no entendesse. Né? Isso foi uma das partes. Aí vamos botar aqui outros livros que tinha. Vai contar de Jesus. Que Jesus chega. Jesus chegou e era pequeno. A infância é Evangelho da infância de Jesus, isso aí. Jesus chegou, ele era pequeno, um garoto foi lá e bateu em Jesus. Ele foi lá, pegou e matou esse garoto, só com uma palavra. Lembrou uma palavra e o rapaz caiu morto, a criança caiu morta, morreu, matou a criança. Aí depois disso, fala também que ele foi reprovado pelo um dos professores deles, da rabínica, que ele foi reprovado por um dos professores. Aí ele foi lá, estendeu a mão e matou o professor. Fala também que Jesus não era pequeno, onde ele passava, nascia flores. Nesse livro, nascia flores e as borboletas voavam. As borboletas voavam, nascia flores e as borboletas voavam no livro. Fala também nesse mesmo livro, que até fizeram o filme dele, né? Porque você vê alguns filmes sobre essas coisas, Hollywood pegaram, esse filme é top. Aí Hollywood pegaram e gravaram um filme, mesmo realmente, que estava nesse livro, que fala que Jesus andando e encontrou um passarinho morto. Aí ele foi lá, pegou o passarinho morto e soprou, pegou, foi embora, ressuscitou o passarinho. E isso é a infância de Jesus. Como ele cresceu. Quer dizer, a Bíblia que nós temos aqui, realmente a história de Cristo, sobre estar lá, sobre a mãe, não tem nada sobre isso. A não ser aquela vez que ele chega lá com os 12 anos. Somente aquela parte só. Porque era de costume aquela parte. Todo judeu com 12 anos de idade, ele deveria se apresentar. Deveria o quê? Ele ficava estudando até os 12. Quando chegava 12 anos de idade, ele deveria expor o Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Porque é o Pentateuco, chamado o Pentateuco e o Torá, né? Que é a lei. Ele deveria chegar lá na frente, porque quando chegar 12 anos, ele ia lá para o templo, uma festona de Páscoa, uma festa maravilhosa que tinha lá, e nesta festa era o momento que as crianças, adolescentes, se apresentaram com 12 anos, tudo aquilo que foi ensinado nas escolas rabínicas até os 12. Aí ele chegava lá, com 12 anos, e eles expunham tudo aquilo que eles aprenderam. Né? E nesse caso, Jesus foi ensinar, né? E como Jesus era mestre dos mestres, ele era mais esperto que os outros, como diz o texto, né? Ele estava acima na sabedoria, no conhecimento, que alguém pensa, não, foi tudo revelado. Não, Jesus nasceu como um menino, normal, gente. Jesus não nasceu assim, uma pessoa superdotada, uma pessoa que chegou da sabedoria, assim, que sabia tudo. Não, ele estudou. Ele estudou nas escolas rabínicas. A diferença é que ele realmente veio para uma missão, e ele recebeu essa missão, e ele estudou normal e cresceu nisso. Ele cresceu com muito conhecimento, revelações do Espírito Santo, como você pode hoje, como nós podemos também. Entendeu? Revelação do Espírito Santo e conhecimento dele que ele estudou. E quando chegou lá, começou a conversar, e os mestres ficou conversando. Ficou besta com ele. E aí o que acontece? Talvez a festa rolando, e os mestres, isso aqui, ele, isso aqui, os mestres da lei, os fariseus, o doutor da lei ficou tão cabisbaixo com a sabedoria dele, que começou a perguntar. O mesmo texto que Lucas diz isso aqui. Que os mestres da lei perguntavam a ele, e ele respondia. Perguntava, óbvio, e ele perguntava também, porque naquela época, um aluno não podia perguntar nada a um professor, indagar um professor. E os mestres da lei disseram que ele um perguntava o outro, e ele respondia. Então, por que a mãe esqueceu? A mãe esqueceu por causa disso, porque a mãe viu ele lá. Os mestres da lei não quis interromper, então ele ficou por ali, e achou que ele entrou no meio do povo da caravana. Achou que ele entrou junto com os parentes e veio embora. Mas na verdade não, ele ficou lá conversando com os mestres da lei e a mãe veio embora.
Cerca de um dia de viagem. Um dia de viagem. E a mãe nem... Gente, o almoço, gente. O almoço. Dante, você já imaginou? Você vai que bater pequenininho. Um dia de caminhada. Ela só descobriu cadê o filho de noite. Foi o cara, a tardezinha. Rapaz, é Jesus, hein, José? Jesus, rapaz. É verdade, Jesus. Vixe, Jesus tá aí. Multidão, perdeu tempo. Todo mundo não achou. Tem que voltar no mesmo dia de noite, a noite todinha de viagem de novo. A noite todinha. No outro dia que chegou lá. Chegou no outro dia lá, tá a pena dele. Ele lá sentado, lá com um papo. Entendeu? E os judeus, os mestres ali, aprendendo com ele. Entendeu? Aí a mãe dá aquele sermãozinho nele, né? Mas estava onde? Eu em todo lugar. Não, eu sempre estive aqui. Vocês que foram embora. Eu sempre estive aqui. Entendeu? Na casa do meu pai. A mãe falou, meu pai? Aí ela entendeu. Ah, tá. Eu entendi tudo já. Ele está em outra dimensão, ele está em outra coisa já. Ele já começou a vida dele. Entendeu? Ele começou a história dele, esquece. Aí por isso que ela veio lá, entendeu? Falou, bora. Eu vou para casa. Eu vou para casa e ali, a única vez que ela veio falar sobre isso. Mais nada. Entendeu? Não tem mais história de Jesus. A Bíblia não conta. Mas lá você tem tanta história, rapaz, de Maria Madalena com Jesus, os dois, ó, com molequeira. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Tem filmes aí. Mas por que esses filmes? Desse livro é próprio. Porque esses caras escreveram nesse tempo aí. Entendeu? Depois de Cristo, eles escreveram esse livro tudinho. Até chegar na Bíblia Concílio, não deixar passar, mas tá lá. Eu sou Maria Madalena, muito treino. Um dos meus fala com Maria Madalena que só os homens seriam salvos. Aí Jesus diz, não, deixa vir a mim. Um deles fala, no livro de Tomé. Deixa vir a mim, Maria Madalena, que eu vou transformar ela em homem. Porque só assim ela herdará o reino do céu. Livro de Tomé. Fala que ele diz que não, que as mulheres que vissem ele ia transformar em homem, porque as mulheres só iam herdar o reino do céu se transformassem em homem. É pequeno? Aí agora, hoje alguém acha um livro desse aqui. Aí, não, pai, eu falei que Jesus era isso aqui, que Jesus era isso, que Jesus era assim, Jesus era assado. Entendeu? Então, enquanto tudo isso aqui. Entendeu? Então, por isso que muitos livros não passaram, e graças a Deus que nós temos uma Bíblia hoje confiável. Entendeu? Confiável, que nós podemos crer e confiar nela, que realmente foi passado pelo crivo. Um crivo de homem de Deus e também um crivo do Espírito Santo, de toda uma busca, de toda uma história, que não foi um dia, foi muita busca e muita história. Amém? Amém. Então, hoje nós finalizamos essa aula por aqui e na próxima semana nós damos continuidade como foi que aconteceu mais um pouquinho adiante e vamos entrar nos livros da Bíblia, tá bom? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Deu para entender um pouco? Gostaram? Amém. Amém? Glória a Deus. Alguns irmãos estão desfalcados, né? Alguns irmãos estão com medo, outros estão meio... Então, deixa passar lá um pouco, né? Que os irmãos vão estar mais cheios de gente aqui, né? Como sempre, né? E vamos aprender mais da parte de Deus, tá bom? Quem quer fazer uma oração aqui? Para finalizar. Quem quer fazer uma oração? Para finalizar. Pastor Luiz, faz uma oração, Pastor Luiz. Vamos finalizar esse culto aqui essa noite? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Sim, Deus. Em nome de Jesus. agradeço, meu Senhor, pela tua palavra Sim, Jesus. poderosa, ter vindo aqui nesse trabalho, Senhor, do Filho, Esta palavra tão maravilhosa, muito obrigada, Jesus. vamos para esse lugar. Amém? As mãos para cá, todos os irmãos. Que é o grande amor de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doce comunhão e consolação do Espírito Santo. Que esteja com todos aqueles que crerem e digam amém. Vamos em paz.